A vida não tem um sentido definido por si só. Cada um de nós traz um sentido próprio para ela. Ficar questionando qual é o sentido da vida pode ser uma perda de tempo, porque isso pressupõe que existe uma resposta externa, fora de nós. Na verdade, a vida é pura potencialidade, uma página em branco. Cabe a nós escrevermos a nossa história, dando direção e significado ao que vivemos. E é enfrentando os desafios que descobrimos do que realmente somos capazes, trazendo à tona forças que nem imaginávamos ter. Joseph Campbell descreve essa jornada de descoberta como a abordagem de um guerreiro. Aceitar a vida em sua totalidade, dizendo sim a tudo, inclusive à dor. Os momentos mais desafiadores são, na verdade, oportunidades para nos conectarmos com algo mais profundo dentro de nós. Fugir da dor ou da intensidade da existência é, na prática, fugir da própria vida. Estamos verdadeiramente vivendo quando somos capazes de aceitar todos os aspectos da experiência, tanto os bons quanto os ruins. Essa ideia nos leva a um conceito central de Carl Jung: o inconsciente. Muitas vezes, as pessoas fogem da adversidade, abafando sentimentos e reprimindo o que realmente sentem. Jung disse uma vez: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Ou seja, quando não enfrentamos os desafios e não lidamos com o que está guardado dentro de nós, acabamos vivendo de maneira passiva, como se estivéssemos à mercê das circunstâncias. Neste vídeo, vamos explorar como subestimamos a nossa própria capacidade de lidar com adversidades. Muitas vezes, não percebemos que até mesmo os traumas mais dolorosos podem se transformar em uma poderosa fonte de crescimento. Como Nietzsche disse, na escola de guerra da vida, o que não me mata, me fortalece. E realmente, coisas ruins acontecem. Essa é uma certeza da vida. A maioria dos desafios que enfrentamos pode ser administrada. Mas há aqueles momentos em que a adversidade chega com tanta força que abala o nosso ser, e é nesses momentos, nas experiências traumáticas, que podemos descobrir o nosso verdadeiro potencial. No livro O que não nos mata, o psicólogo Stephen Joseph observa um dado impressionante. 75% das pessoas enfrentarão algum tipo de trauma ao longo da vida. Seja a perda de um ente querido, o diagnóstico de uma doença grave, a dor de uma separação ou até um desastre natural. Aproximadamente 1/5 da população vivencia um evento potencialmente traumático a cada ano. E o que todos esses eventos têm em comum? O trauma é sempre inesperado, imprevisível e, muitas vezes, completamente fora do nosso controle. Muitas pessoas passam a vida acreditando que é possível evitar as adversidades. Mas a verdade é que viver sem desafios ou dificuldades é uma ilusão. Como Stephen Joseph ressalta, acreditar que podemos passar pela vida sem enfrentá-los é uma causa perdida. A palavra trauma, que vem do grego e significa ferida, originalmente referia-se a feridas físicas. No século XX, Freud trouxe esse termo para o campo da psicologia, e passamos a ver o trauma como uma ferida na mente, algo que deixa marcas emocionais profundas, hoje conhecido como feridas emocionais. Durante muito tempo, os estudos sobre traumas focaram apenas nos efeitos negativos dessas experiências. Afinal, o que poderia de bom sair das piores situações da vida? No entanto, na década de 1990, os psicólogos Richard G. Tedeschi e Lawrence G. Calhoun observaram algo que desafiava essa visão. Eles perceberam que, embora o sofrimento seja inevitável após um trauma, algumas pessoas experimentam um crescimento significativo. Esse fenômeno passou a ser conhecido como crescimento pós-traumático. O que significa o processo de individuação? Carl Jung explica: a individuação, em geral, é o processo de formação e particularização do ser individual, e, em especial, o desenvolvimento do indivíduo psicológico como um ser distinto do conjunto, da psicologia coletiva. É, portanto, um processo de diferenciação que visa ao desenvolvimento da personalidade individual. Cada estágio do processo de individuação é marcado por dificuldades.
Essa não é uma tarefa fácil, nem agradável. Pode-se dizer que o mundo inteiro, com sua confusão e miséria, está passando por um processo de individuação. No entanto, as pessoas não o sabem. Essa é a única diferença. A individuação não é de modo algum algo raro ou um luxo de poucos, mas aqueles que têm consciência de que estão passando por esse processo são considerados afortunados. Quanto mais conscientes estiverem, mais poderão tirar proveito desse processo. Estudos mostram que as pessoas que passam pelo crescimento pós-traumático relatam não apenas um fortalecimento pessoal, mas também uma nova valorização da vida. Elas estabelecem relações mais ricas, se abrem para novas oportunidades, encontram um sentido mais profundo na existência e, muitas vezes, experimentam uma renovação espiritual. Esse tipo de crescimento ocorre quando a pessoa é capaz de integrar as experiências traumáticas em sua jornada pessoal, transformando a dor em aprendizado e evolução. Como escreve Stephen Joseph, a ideia de transformação através do trauma desafia tudo o que já foi dito sobre os efeitos devastadores dos traumas. Estudos psicológicos mostram que eventos adversos frequentemente levam a depressão, ansiedade e estresse pós-traumático. Isso é inegável. Mas como explicar as histórias de pessoas que, após enfrentarem doenças ameaçadoras, desastres naturais ou até horrores causados pelo homem, dizem que essas experiências foram pontos de virada transformadores em suas vidas? Esses relatos parecem confirmar a famosa frase de Nietzsche: "O que não me mata, me fortalece." A história humana está repleta de exemplos que comprovam esse aforismo, e talvez nenhum exemplo seja mais poderoso do que o de Viktor Frankl. Em meados do século XX, o psicólogo Viktor Frankl enfrentou anos de extrema privação e perda. Ele viu sua família ser destruída e passou por um período de grande sofrimento físico e emocional. No entanto, em vez de permitir que essa tragédia o destruísse, Frankl encontrou uma maneira de transformar a dor em propósito. Ele aceitou o sofrimento como parte de sua jornada e usou essa experiência para desenvolver a logoterapia, uma abordagem que ajuda as pessoas a encontrar significado em meio às adversidades. Esse processo o transformou em um dos psicólogos mais influentes do século XX. Frankl escreveu no seu famoso livro Em Busca de Sentido que, quando o homem percebe que é seu destino sofrer, ele deve aceitar o sofrimento como sua tarefa única e singular. Para ele, a oportunidade única de cada pessoa está em como ela carrega o seu fardo, em como ela responde às adversidades da vida. Cada um de nós tem uma forma peculiar e única de se desenvolver. Carl Jung foi criticado por isso, pois o processo de individuação não apresenta um caminho sistematizado ou um roteiro claro a ser seguido. No entanto, é justamente aí que reside a beleza do processo. Não há um padrão fixo, já que o crescimento pessoal envolve a integração de diferentes aspectos da psique, conforme somos desafiados pela vida. O trauma pode ser um ponto crucial nesse processo, forçando-nos a confrontar nossas sombras e medos mais profundos, mas, ao fazer isso, nos transformamos em seres mais completos. Essas histórias de transformação pessoal em meio ao trauma nos mostram que, por mais devastador que o sofrimento possa ser, ele também pode abrir portas para uma renovação interior. Jung acreditava que o processo de cura emocional envolvia a integração dos opostos, luz e escuridão, consciente e inconsciente. Assim como Viktor Frankl encontrou significado em meio à dor, muitos de nós podemos descobrir forças e propósitos ocultos quando enfrentamos o pior que a vida tem a oferecer. Outro exemplo de alguém que viveu a máxima de Nietzsche é Nelson Mandela. Em 1962, Mandela foi preso e condenado à prisão perpétua por seu ativismo contra o apartheid na África do Sul. Ele passou 27 anos encarcerado, grande parte desse tempo em confinamento severo na prisão de Robben Island. Apesar das condições brutais, Mandela manteve sua determinação e sua fé em um futuro melhor. Ao ser libertado, ele declarou: "Eu descobri que a coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele."
Em vez de permitir que o sofrimento o destruísse, Mandela transformou sua dor em uma força criativa, usando suas adversidades como combustível para a luta por justiça e igualdade. Ele explicou que, embora o sofrimento seja universal, podemos subvertê-lo para que ele não nos destrua. Em vez de nos paralisar, o sofrimento pode ser transformado em uma força positiva e transformadora. Alguns podem argumentar que indivíduos como Viktor Frankl e Terry Waite são exceções, pessoas raras que conseguem converter traumas em crescimento pessoal. No entanto, pesquisas sugerem que essa capacidade é mais comum do que se imagina. Stephen Joseph, em sua revisão da literatura científica, revela que até 70% das pessoas que enfrentam traumas graves relatam algum tipo de benefício após esses eventos devastadores. Esses estudos mostram que níveis mais altos de estresse pós-traumático estão frequentemente associados a maiores níveis de crescimento pessoal. E aqui podemos fazer uma conexão com o que Carl Jung descreve em sua metáfora da árvore, que simboliza o crescimento interior do ser humano. O trauma, quando bem enfrentado, pode ser o motor desse desenvolvimento, forçando o indivíduo a integrar partes de si mesmo que estavam ocultas ou reprimidas, assim como as raízes da árvore se aprofundam na terra em busca de sustento. Jung compara o ser humano e seu desenvolvimento biológico e psíquico a uma árvore. Assim como a árvore cresce lentamente e com força, o desenvolvimento interior também ocorre de forma involuntária, muitas vezes fora da nossa consciência. As raízes da árvore, que se encontram no escuro e no profundo, representam aspectos inconscientes da psique, nossos medos, traumas e emoções reprimidas. Ao enfrentar esses aspectos, permitimos que a árvore cresça em direção à luz, integrando o que está embaixo. As raízes, a escuridão, com o que está em cima, os galhos, a luz. Essa união dos opostos, consciente e inconsciente, é essencial para o nosso desenvolvimento pessoal. Quando o trauma revela essas partes de nós que foram ignoradas ou esquecidas, somos capazes de transformar o sofrimento em uma fonte de crescimento e sabedoria, assim como a árvore transforma os nutrientes de suas raízes em vida e força. O trauma em si, claro, é doloroso e devastador. Mas, como Stephen Joseph aponta, é na luta para lidar com ele que a mudança positiva pode surgir. Negar esse processo é como cortar as raízes da árvore. É a confirmação de que existem feridas emocionais que nos mantêm presos à passividade e ao conformismo, impedindo nosso verdadeiro crescimento. Um dos modos como o crescimento pós-traumático ocorre é por meio do que chamamos de despertar existencial. Quando o trauma ou a adversidade nos atinge, passamos a perceber com mais clareza o quanto a vida é frágil e, ao mesmo tempo, preciosa. Esse tipo de experiência nos força a reavaliar nossos valores, crenças e prioridades. Como escreve Stephen Joseph, somente quando a adversidade surge é que muitas pessoas começam a olhar profundamente para si mesmas, reavaliando o que realmente importa. O trauma, portanto, pode ser um ponto de virada, levando-nos a novas e mais significativas formas de viver. Von Franz colabora com a psicologia analítica dizendo: o verdadeiro processo de individuação, isto é, a harmonização do consciente com o nosso próprio centro interior, o núcleo psíquico, ou self, em geral, começa infligindo uma lesão à personalidade, acompanhada de sofrimento. Este choque inicial funciona como um apelo, embora nem sempre seja reconhecido como tal. O ego, então, sente-se frustrado e tende a culpar fatores externos, como Deus, a economia, o chefe ou o cônjuge. Por essa razão, a dificuldade inicial no processo de individuação, que é um empreendimento profundamente pessoal, pode levar a rejeições ou indiferença dos outros. Além disso, muitas vezes gera um sentimento de impotência frente à força do inconsciente. Esse processo exige que o indivíduo enfrente essas frustrações e busque a integração interior, harmonizando as forças inconscientes com o consciente. Porém, esse crescimento nem sempre acontece de maneira automática.
A mentalidade com a qual enfrentamos as adversidades faz toda a diferença. Uma visão fraca ou resistente pode impedir esse desenvolvimento. Para fortalecer essa mentalidade, os filósofos estoicos nos oferecem uma sabedoria milenar. Eles reconheceram que a adversidade é inevitável e que, por isso, devemos estar preparados psicologicamente para os momentos difíceis antes que eles ocorram. Como Epicteto disse, o que um filósofo deve dizer diante das dificuldades da vida? É para isso que me preparei. É para isso que treinei. A preparação para enfrentar adversidades começa com a aceitação de que a vida é incerta e que desafios, grandes ou pequenos, farão parte da nossa jornada. No entanto, a maioria de nós prefere acreditar que as dificuldades só acontecem com os outros. Em estudos, as pessoas tendem a subestimar suas chances de vivenciar eventos negativos, acreditando que estão mais protegidas do que realmente estão. Aqui, podemos ver um paralelo com o conceito de sombra de Carl Jung. Muitas vezes, reprimimos ou negamos a possibilidade de enfrentarmos dificuldades, ignorando a nossa vulnerabilidade. Mas, como Jung nos alerta, essas partes da psique que evitamos não desaparecem. Elas permanecem no inconsciente e, em algum momento, emergem para serem confrontadas. Embora, no momento, aliviar nossa ansiedade possa parecer uma boa estratégia, evitar encarar a realidade nos deixa vulneráveis. Se acreditarmos que somos improváveis de enfrentar infortúnios, quando eles inevitavelmente acontecerem, estaremos completamente despreparados e sofreremos ainda mais. Como o filósofo estoico romano Sêneca observou, o que é totalmente inesperado é ainda mais esmagador, e a surpresa intensifica o impacto de um desastre. O fato de ser imprevisível sempre aumentou a dor de uma pessoa. É por isso que os estoicos recomendavam reservar tempo para refletir sobre os possíveis infortúnios que podem nos atingir. Ao se preparar mentalmente para as dificuldades, é possível reduzir o impacto emocional quando elas realmente surgirem. O filósofo Arthur Schopenhauer, influenciado pelos estoicos, escreveu: há utilidade em ocasionalmente olhar para grandes infortúnios, como os que poderiam nos ocorrer, como se já tivessem acontecido. Imaginemos, por exemplo, a perda de alguém que amamos. Refletir sobre essa possibilidade não é pessimismo, mas um exercício de conscientização que nos ajuda a valorizar o presente, apreciando o que temos antes que seja tarde demais. Ao fazer isso, colocamo-nos na posição do sábio estoico, cuja previsão reduz os impactos negativos da tragédia e minimiza o sofrimento. Sêneca escreveu: o homem sábio se habitua aos males futuros. Ouvimos às vezes o inexperiente dizer: eu não sabia que isso me aguardava. O sábio sabe que tudo pode acontecer com ele. Qualquer que seja o acontecimento, ele diz: eu sabia. O problema que podemos enfrentar nessa fase do processo de individuação é, em parte, enxergar e admitir a existência da sombra, o que já causa um desconforto significativo, pois desafia a nossa identificação com a persona, a máscara social que criamos. A sombra representa os aspectos reprimidos de nossa psique, e confrontá-la pode abalar a nossa imagem de quem pensamos ser. No entanto, o verdadeiro desafio ético surge quando decidimos expressar conscientemente essa sombra. Como von Franz, 1984, aponta, esse momento exige grande cuidado e reflexão, para que a expressão da sombra não gere reações perturbadoras. É crucial integrar esses aspectos reprimidos de maneira equilibrada, evitando que eles se tornem destrutivos, tanto para nós mesmos quanto para os outros. Nesse ponto do processo, a questão central é: como podemos integrar a sombra sem nos identificarmos com ela? Esse equilíbrio é necessário para que a sombra não domine nossas ações de forma negativa, mas ao mesmo tempo seja integrada à nossa vida de maneira construtiva. Reconhecer a sombra sem ser controlado por ela é o verdadeiro desafio da individuação. Por isso, assim como Sêneca sugere, ao anteciparmos mentalmente as dificuldades, enfrentamos essas sombras internas e começamos a integrá-las. Isso nos prepara psicologicamente para o inesperado,
permitindo que as dificuldades, quando surgirem, não nos atinjam de forma devastadora. Como Sêneca continua a dizer, ao antecipar tudo o que pode acontecer como se realmente fosse acontecer, ele suaviza os golpes de todos os males. Além de nos prepararmos para as adversidades futuras, podemos fortalecer nossa capacidade de suportar o pior que a vida tem a oferecer, buscando o que Nietzsche chamou de o estado mais elevado que um ser humano pode alcançar, estar em uma relação dionisíaca com a existência. Dionísio, na mitologia grega, era o deus do vinho e da celebração, mas também simbolizava algo muito mais profundo: a renovação e o renascimento. Em um dos mitos, Dionísio foi despedaçado pelos titãs, antigos deuses que o atacaram por inveja. No entanto, seu pai, Zeus, restaurou sua vida. Esse mito faz de Dionísio um arquétipo de ressurreição e renascimento psicológico. Como Nietzsche escreveu, Dionísio despedaçado é uma promessa de vida. Ela será eternamente renascida e retornará mesmo após a destruição. Estar em uma relação dionisíaca com a existência significa reconhecer que, não importa o grau de destruição psicológica que enfrentamos, assim como Dionísio, podemos renascer das tragédias e traumas, voltando mais fortes do que antes. Esse estado de espírito nos ensina que a dor e a destruição são frequentemente comparadas à fênix, que ressurge das cinzas. É a capacidade de dizer sim à vida, em toda a sua complexidade, justificando-a, mesmo quando, nas palavras de Nietzsche, ela se apresenta como a mais terrível, ambígua e mentirosa. Assim como Dionísio foi despedaçado e renasceu, nós também podemos ser fragmentados pelas dificuldades da vida, apenas para emergirmos mais fortes e integrados. Jung acreditava que essas experiências de despedaçamento, seja por traumas, crises ou adversidades, nos forçam a encarar nossas falhas e decisões impulsivas, tomadas no rompante de emoções submersas em dores escondidas pelo nosso ego como forma de proteção, que vão se acumulando no abismo que chamamos de sombras. Nietzsche descreve essa pessoa como alguém que tem suas enfermidades como grandes estimulantes de sua vida, que sabe aproveitar as adversidades e que, em vez de ser destruída por elas, emerge mais forte. Aquilo que enfraqueceria outros, para essa pessoa se torna um catalisador de grande saúde e transformação. Esse é o ponto onde a filosofia de Nietzsche e a psicologia de Jung se encontram. Ambos acreditam que, do caos e da destruição, pode surgir uma nova forma de vida, mais forte e mais consciente. A relação dionisíaca com a vida não é uma negação da dor, mas uma aceitação de que, através dela, podemos nos reconstruir, nos reinventar e nos conectar com camadas mais profundas de nossa psique. Em nossa era, a mentalidade de vítima prevalece, e muitos utilizam as adversidades e traumas como justificativas para seus fracassos pessoais, ressentimentos e um caráter mesquinho. Nietzsche, em A Vontade de Poder, já alertava para essa fraqueza tão característica do nosso tempo. Contudo, podemos nos elevar acima dessa mentalidade. Podemos nos esforçar para sermos heróicos diante das dificuldades, reconhecendo que, embora traumas e tragédias possam nos quebrar e despedaçar, eles também podem ser o catalisador para uma saúde mental e emocional mais robusta e uma vida mais plena. Nietzsche escreveu: uma alma plena e poderosa não apenas lida com perdas dolorosas, até mesmo terríveis, privações, roubos, insultos. Ela emerge desses infernos com uma maior plenitude e força, e mais essencialmente, com um novo aumento na bem-aventurança do amor. Aqui, podemos relacionar essa ideia ao conceito de Carl Jung sobre o arquétipo do herói. O herói, tanto nos mitos quanto em nosso inconsciente, é aquele que enfrenta desafios, atravessa grandes provações e emerge transformado, com uma nova perspectiva sobre si mesmo e sobre a vida. Trilhando a jornada do herói, saímos das profundezas de nossas lutas mais fortes, mais plenos e com uma compreensão mais profunda de quem somos.
Joseph Campbell, um grande estudioso dos mitos e fortemente influenciado por Jung, reforça essa visão ao citar Nietzsche. Em certo momento de sua vida, ele chegou à ideia do que chamou de amor pelo seu destino. Seja qual for o seu destino, qualquer que seja o inferno pelo qual você esteja passando, você diz: isto é o que eu preciso. Pode parecer um desastre, mas encare-o como uma oportunidade, um desafio. Esse amor pelo destino, ou amor fati, como Nietzsche chamava, é a aceitação de que, mesmo em meio aos piores desafios, há uma oportunidade para crescimento. Isso está intimamente ligado ao processo de individuação de Jung, onde o indivíduo, ao aceitar e integrar todas as partes de sua experiência, inclusive as mais dolorosas, se torna mais completo e pleno. Assim, os desafios que pareciam ser grandes fracassos acabam se revelando como os eventos que moldam nosso caráter e nos levam a um estado de transformação pessoal. Campbell também escreveu: qualquer desastre que você consiga superar é uma melhoria no seu caráter, na sua estatura e em sua vida. Que privilégio! Então, ao olhar para trás, você verá que os momentos que pareciam grandes fracassos, seguidos de destruição, foram os eventos que moldaram a vida que você tem agora. Não é a adversidade em si que nos define, mas como escolhemos enfrentá-la.